Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta quarta-feira e hoje faremos o pré-jogo de Galo e Juventude e Cruzeiro e Corinthians, ambos pela Copa do Brasil. Primeira perna das quartas de final, eu estou aqui com o Bernardo Lacerda. Tudo bem, Bernardo? Fala, Leandro. Beleza? Cara, tamo aí, né? Suave, quarta-feira, né? Rodada tranquilo, dupla, né? Vamos ficar aí na redação até mais tarde, né? Muito bom. Muito bom. Vamos começar, lógico, né, gente? Lógico, eu tenho que convidar todo mundo para participar da transmissão conosco, né? Importante, Muito né? importante. Gente, só falar o que vocês querem, tá? Basta colocar o comentário aí, mandar joinha. O Bernardo, como todo mundo sabe, gosta muito de coraçõezinhos. Adoro coraçõezinhos. Então, por favor, mandem coraçõezinhos para o Bernardo, tá bom? Vamos começar falando do primeiro jogo? Sim, vamos. O Atlético enfrenta agora, daqui a pouco, às 7h30, né? 19h30. 19h30. No Mineirão, um duelo importante contra o Juventude, né? Um Juventude que está no meio da Série C, né? Uma Sim. Série C tumultuada, cheia de confusão. Está nas quartas de final da Série C e também está nas quartas de final da Copa do Brasil. Para quem não sabe, o Juventude eliminou o São Paulo na última rodada pelas oitavas de final e garantiu assim uma classificação importante para enfrentar o Galo hoje. Sim. E o Galo, Bernardo? E esse Galo que tem um foco no Campeonato Brasileiro, mas também não quer dividir a atenção com a Copa do Brasil? Só Como é que é isso? Um adendo no Juventude está no meio da Série C e no meio da confusão da Série C, né? É um dos cabeças da confusão, né? a galera tá Não tá lá. fácil para o Juventude não, amigo, porque A turma tá lá, né? estão atrás do Juventude, que é na vaguinha dele. Mas o Atlético é aquela coisa, né? Duas competições, o discurso é sempre... É o mesmo, acho que no futebol mundial. Vamos dividir as atenções, sabemos dividir o foco, um na Copa do Brasil, outro no Brasileiro, mas que, com todo respeito, é uma balela, né? Porque, assim, dividir a atenção é difícil. É fato que é difícil. Um time que está brigando no Brasileiro lá em cima, a Copa do Brasil é importante. Claro que é importante, mas é difícil de dividir a atenção. Você pega a situação do Atlético e do Cruzeiro, é muito parecida nisso. Como dividir, como pensar em só uma competição. Não é chavinha, igual o pessoal fala, chavinha, você liga e desliga. Não, não é. O psicológico, o pensamento não é uma chavinha. Você vai pensar no jogo do Corinthians, no jogo do Juventude, vai pensar no jogo do final de semana também. Exatamente. Não tem como, né? É claro que se é uma dividida muito mais importante, você vai ficar com medo, uma lesão. Imagina você perder um destaque lá, um Robinho. Tudo isso passa na cabeça do técnico. Então, é difícil. Sem dúvida. E eu já vou passar as informações do jogo do Galo aqui, meu caro Bernardo. O Galo, né, tá tranquilo no Campeonato Brasileiro, né? Sim. Tá ali na terceira posição. Tem uma distância, todo mundo fala, né? Tá seguindo a liderança, mas a liderança tem 4 pontos e a outra tá 5, né? Sim. Então não é tão simples assim. Precisa de um tropeço de quem não tá tropeçando, né? Exatamente. São 2 tropeços, no caso, para tentar chegar perto. Então a situação do Atlético hoje é uma situação que eu diria que é confortável na briga por uma vaga na Libertadores, mas é um pouco difícil em relação ao Campeonato Brasileiro, ao título, lembrando que faltam apenas 11 rodadas, mas hoje, se quiser classificar, precisa fazer um bom resultado, né? Sim. E para isso ele deve ir com Vitor, Carlos César, Leonardo Silva, Eraso, Fábio Santos, Donizete ou Carioca, Júnior Urso, Cleiton, Casares e Robinho. No ataque, Lucas Prato. Quem não joga é Fred, porque todo mundo sabe, o Fred já jogou Sim. pelo Fluminense, então ele não joga a Copa do Brasil pelo Galo. A questão do Atlético, vai com força máxima, vai com o que tem de melhor disponível hoje. Sim. Você acha certo? Eu acho o seguinte, talvez seja o melhor momento para isso. A Juventude, que é um adversário que não dá para falar que é difícil, mas também não é um adversário fácil, mas você está jogando em casa, e a chance de encaminhar a classificação hoje em casa, ganha 2-0, 3-0, você encaminha, e no jogo da volta, que acontece só no fim do mês, dá para você poupar lá, né? Que o brasileiro vai estar mais afunilado, vai ter vindo de uma sequência ainda maior de jogos quarta e domingo, porque esse mês para o brasileiro é sempre chato, sempre difícil, que é muito jogo. Então eu acho que o momento talvez de apostar nessa força máxima seja esse mesmo. É engraçado porque a gente já discutiu aqui durante vários programas, eu tô aqui sempre, então eu sempre vejo os meninos conversando a mesma coisa. É complicado você pensar que o Atlético vai viajar com força máxima para Caxias. Sim. Claro, tudo depende do resultado do jogo de hoje, né? É lógico. Claro. Se faz 3-0, Bernardo, numa boa, um abraço, Caxias. Exatamente.
vão lá os meninos jogar bola. Sim. E aí eu falo os meninos que não estão jogando mesmo, Claro. não é? Casares, né? Leandro Donizete também que tá sem ritmo, Sim. esse povo, esse pessoal. Yuri, claro. Tem que ir esse povo. Claro. Porque aí você consegue focar as atenções no Campeonato Brasileiro. E lógico, em uma eventual semifinal, caso ela aconteça, mas é lá pra frente, é lá pra novembro, então Sim. tem que pensar aos poucos. Lembrando que outubro é uma parada torta, porque tem vários jogos Sim, durante a exatamente. semana. Agora praticamente é jogo domingo e quarta, né? Isso. Em um mês de outubro inteiro, ou pela Copa do Brasil, ou pelo Campeonato Brasileiro. Então é bom dar uma desacelerada na galera, Sim. pra poder ter Exatamente. fôlego lá no final, né? Já novembro já é um mês mais tranquilo. O brasileiro passa a jogar praticamente só no final de semana. Então fica a Copa do Brasil para 2 datas no meio de semana. Então já é mais tranquilo. O mês de outubro, que normalmente é a segunda época mais chata, né? Porque tem mais ou menos junho, que é a parte que é difícil do brasileiro, Sim. junho e julho, que tem muito jogo em 2 meses, que normalmente é que tem mais número de lesões, times mais perdem pontos, e essa é a segunda perna do brasileiro, que é a parte complicada, que são muitos jogos. Se você não tiver fôlego, se não tiver preparo físico ok, e muito se questiona também a parte do departamento médico do Atlético, Sim. que é muito questionável, né? Sempre tem alguém lá, né? Nesse caso agora tá o nosso amigo Marcos Rocha no lateral Sim. direito. Sempre tem um Tá lá, visitante. Tá lá suave lá, parado, sem fazer nada, porque tá lesionado. Temos perguntas? Não, temos comentários. O Geraldo Soares fala que o Galo vai levar melhor. O Wesley Felipe fala que vai dar 3-0 Galo. A Vanderleia Rezende dá boa noite. Boa noite, Vanderleia. E ela fala que o Galo está melhor. Que realmente ele está melhor. Só está melhor que Palmeiras e Sim. Flamengo. No resto está melhor que todo mundo. O José Carlos fala que hoje dá Galo, não tem outra alternativa. A Cristiane Oliver fala que vai dar Galo. O Valdir Francisco fala que a turma do Galo tá confiante, né? Mas também não é pra menos. Né? Tem 40 times de distância, né, entre o Galo e o Juventude, né? Não dá pra Se pegasse né? antes dos confrontos, né, de sorteio dos confrontos, sem dúvida, todos lá, os outros times falariam que queriam pegar o Juventude, sem dúvida. De todos é o mais fraco, teoricamente, porque é o time que está na Série C. E outra coisa, está brigando na Série C, está disputando para subir para a Série B. E já é o objetivo deles. Ele não foi eliminado, né? Sim. E aí é engraçado que a gente também tem que sempre lembrar a questão do Juventude, porque o Juventude, gente, todo mundo sabe que o Juventude entra na Copa do Brasil para participar. Exatamente. O Botafogo diria isso também em 99, né? Sim, mas acontece. São alguns casos, mas não é a maioria, né? Pra quem não se lembra, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil em 99. Não era uma Copa do Brasil qualquer, não. Tava todo mundo lá. Sim. Não tem essa frescura, time Libertadores. Não. Todo mundo lá e foi um baita jogo contra o Maracanã. Deixa eu ver se que eu vi a torcida do Botafogo realmente encheu o Maracanã. Sim. 0-0 e deu Juventude. O Ricardo Mendes fala, hoje é Galo. A Maria do Carmo da Mata grita Galo. Gente, eu sei que vocês estão gritando Galo aqui, Galo. Mas perguntem também. Vocês estão aqui falando felizes, né, sobre o Galo. Sim. Né? Ninguém tem dúvidas. Ninguém tem dúvida, né? Mas hoje, aproveitando, tem um duelo que é interessante. Que vale a pena, não é nem vale a pena ficar de olho, mas é interessante, que é o Leonardo Silva, né? O Leonardo Silva esteve do outro lado no último Atlético e Juventude. Há 9 anos atrás, ele era jogador do Juventude. O Atlético ganhou, um jogo difícil. E o Leonardo Silva era o zagueiro do Juventude. Hoje está do lado do Atlético. O nosso amigo Leonardo Silva, ele teve uma história interessante, né? Porque ele era jogador do Juventude, aí ele foi pro Vitória, aí ele foi pro Cruzeiro, aí ele foi pro Galo. Qual seria a melhor escalação para hoje, diz José Carlos? É essa que vai entrar em campo? Acho que não sai muito disso, não. Né? José, é porque é isso que a gente acha, assim, a gente acha que o jogo de hoje é para ser levado muito a sério mesmo, é para jogar para ganhar. Sim. Não vou falar destruir porque pega mal. Sim, mas eu acho que é para jogar bem, inclusive. Para jogar bem, para você jogar em alto nível, para você colocar um resultado que dê tranquilidade para fazer isso que a gente está falando, para levar o time reserva para jogar lá em Caxias. Porque apesar do aeroporto de Caxias ser grande e tal, mas é uma viagem chata, né? Você vai viajar e tal. O clima normalmente é diferente, tudo isso influencia. Subir a serra não é fácil, não. E falando um pouco dessa situação do ataque do Atlético, que hoje tem uma mudança drástica, na minha opinião, que é a entrada do Lucas Prato. O Lucas Prato não está rendendo, né? Não tá Apesar rendendo. do último gol do Atlético ter sido feito por Lucas Prato, diante do Internacional, é um jogador que se espera um pouquinho mais dele, né? Até o Bausa tá achando isso, né? Convoca ele, mas no Atlético ele tá como reserva. E aí? Eu acho que ele está sendo convocado muito mais por
ser o homem de confiança, por Baldi confiar nele, do que pelo que ele tem demonstrado, né? O próprio contra o Inter, ele fez o gol, mas não entrou bem no jogo, né? Ele perdeu muita bola, mostrou a dificuldade que vem mostrando em alguns jogos já, mais lento, às vezes saindo muito da área, e ele jogou, para quem não viu o jogo contra o Inter, ele entrou como centroavante, né? Entrou no lugar do Fred, mas voltou muito para buscar a bola, até ajudando um pouco na marcação. Ele não consegue ficar preso. A verdade é essa, ele não consegue ficar parado, então ele busca muito jogo. E pra quem não sabe, gente, o Lucas Prato é mais novo que o Fred, é 4 anos mais novo que o Fred. Isso faz diferença na hora de correr, né? Lógico. Então, assim, o momento dele não é aquela coisa. É mais fácil hoje a torcida do Atlético confiar no Fred, que vive um momento melhor do que o do Prato. O Prato ainda teve a lesão, ficou um tempo de fora, mas você vê que ainda está sem ritmo de jogo, é uma coisa até, mas está sem ritmo de jogo, está um pouquinho pesado ainda, né? E vai ter que, esse jogo, por exemplo, ele vai ter que jogar de centroavante. Porque não adianta para o Atlético ter o Prato voltando para o meio de campo nesse jogo. O Atlético precisa fazer gol. Sem dúvida. Precisa dele de centroavante. Bernardo, outra situação que me chama muita atenção, o Atlético fazer ter uma posição firme em relação a estádios nos respectivos campeonatos. Ele joga a Copa do Brasil no Mineirão. Sim. E joga o Campeonato Brasileiro no Independência. Para vocês, isso é uma decisão acertada. No último jogo contra a Ponte Preta, a gente viu que não deu certo, né? Ficou um resultado de 1-1 que o Galo foi buscar nos últimos minutos lá em Campinas. Exatamente. Eu acho que é uma decisão sempre difícil, por alguns motivos. Primeiro, que a torcida do Atlético tem devido, né? Tendo muito pouco aos estádios, tanto nos dois, né? Esse último jogo contra o Inter até que ficou cheio o Independência, né? Foi o maior público do Sim, Galo Independência. Exatamente, do ano, né? Mas contra a Ponte Preta, por exemplo, o Mineirão ficou vazio, né? Então é uma decisão que eu acho que quando começou a pensar, classificamos, a diretoria quebrou um pouquinho a cabeça, vou para a Independência, vou para o Mineirão, até pelo horário 7h30, que é um horário chato, difícil de chegar em qualquer um dos dois estádios aqui em Belo Horizonte, né? O trânsito aqui em Belo Horizonte está cada dia pior, né? O Independência tem a vantagem do que ter o metrô mais próximo, né? O Mineirão não tem isso. Mas assim, eu acho que talvez o que tenha pesado um pouco mais é aquela história de 2014, que o Mineirão fez bem para o Atlético na Copa do Brasil. Acho que a diretoria está levando isso em consideração, né? E não deixar também só o Cruzeiro tomar conta do terreiro ali, né? Eu acho o seguinte, uma coisa é muito, eu acho que é claro para todo mundo. A casa do Atlético é o Mineirão, não pode ser Independência. É limitar a torcida do Atlético, limitar o Atlético ao Independência. Acho que são jogos e jogos. Tem jogos do brasileiro que você joga no Independência por público menor, por uma série de questões. Mas eu acho que o Atlético teoricamente tem que inverter essa situação. É mais Mineirão do que Independência. E hoje o Atlético joga muito Independência e pouco Mineirão, né? A questão dos contratos também, que a gente já cansou de falar aqui, né, Bernardo? Então é chover no molhado, como dizem outros jornalistas, né? Estamos falando há anos disso. Há anos, Já tem quanto tempo disso? 2012? 2012, né? Meu Deus. O José da Penha Salles fala que aqui no Barreira é só Galo. Tem o pessoal do Cruzeiro aí também, viu, José? O meu estagiário, inclusive, ele é do Barreira. E não é Galo, não. Não vou falar o nome dele, é sacanagem. Só estagiário. Suave, né? Eu ia falar repórter também, mas é sacanagem. Não vou falar de repórter também, não. Hoje a previsão de público é de 30 mil pessoas. Sim. Pouco. Sim. Quarta de final. Mas eu acho que tem um detalhe aí. Seu Juventude pesa nessas horas. Sem dúvida. Né? Se fosse, por exemplo, no caso do Cruzeiro que vai enfrentar o Corinthians, não ia dar 30 Exatamente. pessoas. A rivalidade conta. Vamos falar a verdade, né? Todo mundo, não dá pra você pegar trânsito, né? Sim. Pagar um estacionamento, 30 balas lá no Mineirão. Se fosse o Corinthians, provavelmente não seria 7h30 para começar. Seria 9, né? Jogo de televisão. Exatamente. Então, e aí tudo desconta, é fato. Apesar de 7h30, eu não achar que é um horário horroroso. Para mim, o melhor horário é 8. Sim, eu acho que o ideal é 8. Seria 8, né? Porque é o meio termo ali. Quando acontece na segunda-feira... O fator juventude sem conta dúvida, nessas horas, né? Não dá pra... Por mais que o ingresso nem esteja dos mais caros, mas é aquela coisa, você pensa, eu tenho um brasileiro pela frente, vou ter decisões, né? Contra o Palmeiras e o Flamengo em casa. Mas onde em casa, né? Sim, a dúvida é essa. Qual vai ser a casa? Eu acho que a diretoria do Galo não vai mudar, não. Acho que vai manter esses jogos independentes. Sim, também acho. Eu tenho quase certeza. Porque o Galo precisa vencer, e aí é difícil. Vai fazer o alçapão. O rendimento do Galo no Mineirão não é lá sensacional, né? Normalmente tem um sofrimento. Né? A gente lembra de alguns jogos, né? O último, então, a gente viu. Falando agora de Cruzeiro. O Cruzeiro hoje lá em Itaquera, 21h45. Bernardo, você conhece bem aquela parte azul da lagoa. Sim. Me conta uma coisa. O time vai completo hoje, hein?
O Mano deu uma entrevista até surpreendente na segunda-feira. Pô, Mano, até vou aproveitar aqui e falar. O Mano assustou, viu? Porque segunda-feira, para quem não sabe, o Mano fala sempre sexta-feira, o Mano, os treinadores do Cruzeiro. Na segunda-feira, depois do Cruzeiro perder pro Flamengo, como perdeu, ele pede para dar uma entrevista. Pegou muita gente de surpresa. Você até ajeita na carteira, minha cabeça tá até cortando aqui na tela de vocês, ó. Vamos ouvir o que o Mano vai falar. Exatamente. Né? Lá vem... E o que ele falou? Nada. É isso. É difícil, né? Ficou um suspense, clima de mistério, e o Mano falou o mesmo que ele estava falando. É muito difícil. Sim. Né? Falou que não falou, e quis dar entrevista porque estava suspenso contra o Flamengo, e sim, estava. Não poderia falar na ocasião. Acho até que foi principalmente para blindar o elenco na segunda-feira, evitar críticas a alguns jogadores, chamou a responsabilidade para ele. Justo. Mas pega de surpresa. Aquela coisa, você põe no Twitter lá, Mano, vou dar entrevista fora de horário. A torcida já fica assim, uai, e aí, o que vai vir? O time lá embaixo, né? Mas o que talvez mais interessante que ele falou foi que, se precisar, a prioridade já está decidida. É o brasileiro seguir na primeira divisão. Mas não vai ser o caso para esse jogo de hoje, que o Cruzeiro vai com força máxima. Até porque o jogo contra a Ponte Preta, que seria no domingo, no sábado, foi remarcado, né? Não, mentira, desculpa, volta. O jogo da Ponte Preta, que seria na quarta-feira que vem, foi remarcado para outro final de semana, no sábado às 21 horas. Então o Cruzeiro vai ter, depois do jogo do final de semana, depois do jogo de sábado, quando pega o Grêmio, vai ter uma semana de descanso. Então tudo isso ajuda a ir com força máxima hoje, né? Definidão. É uma definição que é interessante. Eu já vou dar aqui o servição do jogo hoje para quem tiver, gente, a fim de pegar um... Dá tempo ainda, você pega o avião agora, você chega. Você chega. O problema é que Itaquera é longe. É muito longe. Nossa, meu Deus. Deixa eu achar aqui, caros e caras. Não é revista não, tá, gente? O Cruzeiro vai com Rafael, Lucas, Léo, Manuel e Edmar, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis. E o centroavante é o que a gente sabe, Ramon Ábila. Lembrando que a última partida entre Corinthians e Cruzeiro ficou 1-1, jogo no Pacaembu, e que Ramon fez gol. Um jogo polêmico, teve um pênalti no Ábila que não foi marcado. Que o nosso amigo Cássio praticamente tirou as partidas. Cássio que está fora, né, hoje. Quem está vai pro com gol um problema no ombro. Walter vai para o jogo. É um jogo interessante. Por que é um jogo muito interessante? A gente tem que lembrar bem ao nosso amigo internauta. Primeiro que é um clássico nacional, né? Não dá para desprezar Corinthians e Cruzeiro do nada. E é um jogo, aí vem o João Vitor Cirilo, começa a me falar de vôlei aqui no meu WhatsApp, cara. Depois, Cirilo. É um clássico nacional, não dá para desprezar. Outro fator interessante é que os dois vêm em situações ruins. Sim. Um vem de um momento muito ruim, que é o caso do Corinthians, né? Que perdeu técnico, o Cristóvão não rendeu como deveria. Você classifica na Copa do Brasil com um pouco de drama, né? Bastante drama. Aí pega um Cruzeiro agora, que tá pior. Sim. É uma situação em que o Cruzeiro hoje é aquele jogo que, se não ganhar, um empate é um bom resultado, mas uma vitória te dá um ânimo maior, né? O Cruzeiro nunca venceu Itaquera. Sim. Claro, não foram nem tantos jogos assim. Poucos jogos. Mas dá ânimo para você trabalhar isso. É possível, sim, sair dessa zona do rebaixamento e o Cruzeiro estar no Campeonato Brasileiro. Mas é inegável também que a turma não está dividida, né? O foco é todo em permanecer. Exatamente. Né? A atuada ao longo da semana foi essa. Quer dizer que estava dividido, mas claramente não tem como dividir. As perguntas são muito mais brasileiras do que a Copa do Brasil. As respostas dos jogadores nas coletivas são muito mais da Copa do Brasil, muito menos Copa do Brasil, mais brasileiro. Então não adianta, o foco do Cruzeiro é brasileiro. E injusto, porque é aquela coisa. O Palmeiras viveu isso, né? Foi campeão da Copa do Brasil, caiu no brasileiro. E cair no brasileiro é muito mais difícil, né? Muito mais importante, muito mais duro do que você não ganhar o título da Copa do Brasil. Então, eu acho que é isso, o foco é o brasileiro. É um campeonato que você não ganha. Sim. De quantos vários? Exatamente. É muito mais difícil é muito mais fácil você não ganhar do que você ganhar. Agora, você cair para a segunda divisão, o problema é muito maior, porque é difícil de voltar, e é difícil de voltar para a Série A, perde financeiramente. Perde financeiramente, eu acho que é o pior. E aí, Bruno Vicentim e Eduardo não, gente, Thiago Escuro e o presidente Gilvan vão morrer abraçados, né? Exatamente. O que vai fazer? Caiu para a segunda divisão, meu amigo. Aí, amigo, tem que voltar. E aí? Sim. Essa política atual do clube? Exatamente, sim. Com jogadores que vieram caros, investimento no final alto, jogadores como Rafael Sobis daqueles para a segunda divisão. Não tem querer, né, meu amigo? Ele não vai ter escolha, não. Exatamente, é isso. Caiu, mas
salário alto, alto, tudo isso. Então, o foco não tem, o foco do Cruzeiro é o brasileiro. Mas assim, eu acho que... E vai lembrar que o Cruzeiro pagou ao Tigres grana para trazer Rafael Sobis, exatamente. Tá? Não é só o salário dele que é alto, não. Exatamente, 17 milhões de reais. Não é um valor nada baixo, né? Com Ábila e Sobis foram quase 30 milhões de reais. É um investimento alto. É um investimento que... Esse investimento o time não pode nem brigar para cair. Ele tem que estar brigando mais à frente. Não, calma. Ele tem que estar disputando título. Sim. É obrigação de exatamente. disputar. Aliás, é obrigação do Cruzeiro disputar título. Sim. Qualquer campeonato que ele dispute. Agora, com essa grana... Porque você tem que ter retorno. E como é que você tem retorno nisso aí? É no futebol e ir para Libertadores, que vai dar dinheiro. E hoje, no Cruzeiro, pensando no brasileiro, a Libertadores é sonho impossível. Né? E essa história da Libertadores... Vou só um parênteses aqui, meus caros. Bom parênteses. Porque essa história da Libertadores está deixando a galera com um pouco atrás da orelha. Sim. Engraçado, eu só tiro folga em dia legal. Sim, só dia que... É verdade. Só dia legal. Só dia que movimenta. Nossa, né? É brincadeira. A Libertadores agora, para quem não sabe, senhoras e senhores, acontece de fevereiro até novembro. Ou seja, é o Campeonato Brasileiro dos meus sonhos, né? Você Sim, joga, exatamente. né? Com grandes jogos, né? viagens. E há uma possibilidade da Conmebol, numa reunião que acontecerá no domingo, inchar essa bagaça. Sim. E aí, inchar como, né? Tem Hoje falam em ranking. né? Então eu tenho até um comentário um pouquinho picante. E é que talvez... político, tá? Porque você já viu quem são os primeiros do ranking? Sim. Continue. Eu tenho um comentário até um pouquinho picante, que é interessante e acho que vale todo mundo pensar. Porque o Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, viajou para o Paraguai e é um dos líderes na ideia da mudança. Ele aprova a mudança até para tentar ter mais dinheiro, né? Transformar a Libertadores mais rentável financeiramente. Claro que ele não diz ainda que aceita e concorda com a questão do convite, mas caso tenha um convite, o Cruzeiro é um dos times que aparece com possibilidade. Não, né? como é que é? Penharol, Cruzeiro, River, Boca... gente. Então, assim, o Atlético pode ser um dos times a ajudar o Cruzeiro a estar na Libertadores ano que vem. É o sonho, né? Esse é o ponto. Então, há uma possibilidade. A galera tá falando que não, mas isso ainda não foi definido. Não sabe foi. Nem como vai ser a Libertadores. E a gente sabe como é que é a a Libertadores, né? Conmebol é o seguinte, é repercussão. Se for boa politicamente, vai fazer isso, e não estão nem aí. E para quem não sabe, o Campeonato Argentino está funilando agora. Sim. Boca e River não aparecem entre os primeiros. Exatamente. E possivelmente não estarão entre os primeiros. Exatamente. A possibilidade do Boca Juniors, por exemplo, ir até a Copa Libertadores da próxima temporada é vencer na Copa Argentina. Exatamente. A gente não sabe o que pode acontecer. O Boca que vem mal. Então, assim, é um ano ruim pro Boca. Com o Tevez, aquela discussão, o Tevez está pensando em parar. Exatamente, isso que eu ia falar. Já está falando em aposentadoria. Então isso é péssimo pro futebol sul-americano, é horrível. Não dá pra gente imaginar o quanto seria ruim. É claro que a gente está falando de situações, possibilidades, claro. Né? Mas assim, é interessante lembrar que a Conmebol, tudo é possível. Principalmente o que for mais louco. E há uma lógica, o ranking, para quem não concorda ou discorda do ranking, há uma lógica nesse ranking, que é como se fosse no tênis, só que dos últimos 10 anos. Para quem não sabe como é que funciona o ranking da WTA e da ATP, você é campeão hoje, você defende seu título no ano que vem, certo? A pontuação você fecha até o último dia desse campeonato. Então ele deixa de existir a partir do momento que esse campeonato no outro ano deixa de existir. E nisso o Cruzeiro é quarto colocado no ranking. Então, se o time é regular mesmo, coloca ele lá, né? E aí o Cruzeiro pode aparecer, se não for campeão da Copa do Brasil, e para o brasileiro não vai, ele pode aparecer nessa situação. É uma possibilidade hoje, talvez irreal, impensável, mas que daqui 4 dias pode ser muito real. Pois é, e só para lembrar, a Libertadores hoje ela conta com 32 times, mais 8. Isso. Não, mentira, mais 4. Então seriam 36 times. Sim, isso. Isso funcionaria da seguinte forma, a Libertadores teriam 42 clubes, para terem 16 na chave pré-Libertadores. Exatamente. Que alegria, hein? Assim, eu acho, só aproveitando, eu acho que a medida de aumentar a Libertadores é muito válida, né? Você vai ter que priorizar, os clubes estão tendo que priorizar planejamento a longo prazo, pelo menos 1 ano de planejamento. A grande vantagem é o início da Libertadores, tirando a pré-Libertadores, mas a fase de grupos não começa no início do ano, vai começar já um pouco depois da pré-temporada, então os times vão entrar melhor, porque o que acontece muito nos anos os times entram
na Libertadores, na fase de grupos, mal fisicamente, principalmente os brasileiros, porque fazem pré-temporada em janeiro, começa a jogar já no final de janeiro, início de fevereiro, e entra muito mal. Então vai começar mais na frente, então isso é muito bom. Mas atenção para o que vai vir politicamente, que é sempre um problema sério. Eu sou bem sincero, assim. Eu acho que eu não colocaria mais clubes ano que vem e definiria... Sim, perfeito. O problema ficou muito grande o campeonato, né? Você tem que inchar isso com data, com jogos, né? Mas enfim, eu não colocaria ano que vem mais clubes, faria com 36, fecharia do jeito que tá, e aí você espalha o campeonato. Aí a partir do outro ano, você adota o critério que for. Sim. Seja ranking, seja... Exatamente, mas deixa claro antes, claro, perfeito. Porque a pressão dos clubes que não estão classificados, e aí a gente está falando de clubes gigantes, tradicionais, como Boca, River e Cruzeiro, e o próprio Peñarol, lembra-se que Peñarol é tricampeão da Libertadores, não dá para brincar em serviço também. Exatamente. Né? Então vai ser um fator complicado e a pressão é muito grande. E também não dá para desmerecer, porque se eles estão liderando o ranking é porque eles têm alguma coisa. Claro, perfeito. Né? Voltando para Cruzeiro e Corinthians, o maior adversário do Cruzeiro hoje, talvez, na minha opinião, não seja nem o próprio Corinthians, seja a ansiedade. Sim. A gente pensa que Ábila e Sobis não estão atuando bem das duas últimas partidas para cá. Aliás, o Sobis é um cara que a gente tem que comentar aqui. Sim. É um cara que ainda não regulou com essa camisa do Cruzeiro. Ele jogou, na minha opinião, uma vez, foi contra esse clube dele, o Internacional. Foi o último gol dele, inclusive, pelo Cruzeiro. Exatamente. Então, é aquele negócio. E aí? Né? Caro, a gente falou aqui que ele é caro. Assim, eu já estou apostando, já tem umas 2 rodadas que ele vai perder posição, mas eu vou dizer mais. Hoje eu aposto mais um centavinho aí que ele vai ser reserva hoje. Acho que Rafinha ou Alisson, provavelmente o Rafinha, vai entrar na posição dele hoje. Porque é fato, o Sobis não vem bem, o Mano até defendeu o Sobis e também o Ábila na coletiva dele de segunda-feira, mas é aquela defesa que é normal que aconteça, porque o cara também não vai queimar seu jogador importante como o Sobis, não vai queimar na coletiva, mas é muito evidente que o rendimento dele não vem bem. Ele não vem marcando gols, tem 2 meses que ele não faz gol, o último gol foi contra o Internacional, não vem criando chances de gols, nem para ele, nem para os companheiros, caiu muito de rendimento, e eu acho que talvez aí entre aquela velha discussão. Começou a jogar quarta e domingo, para quem estava fora no México, numa realidade muito diferente, acho que chegou o momento que a conta está pesando para o Sobis. Nós temos que lembrar que ele estava de férias, veio para o Brasil, fez uma pré-temporada muito pequena lá no Tigres, aqui já chegou praticamente jogando, ficou muito pouco tempo de fora, iniciou com jogos mais no final de semana, depois passou para quarta e domingo. Então talvez seja a hora mesmo de deixar ele um pouquinho de fora, dar oportunidade para outros jogadores. O Rafinha contra o Flamengo foi bem, né? Até acho que entrou numa função um pouco diferente do que faria no lugar do Sobis, mas entrou bem contra o Flamengo. Então eu acho que hoje o Sobis vai ficar no banco de reservas. É difícil a gente também comentar, né? Porque a única coisa que eu acho que o Sobis fez até agora foi imitar meu corte de cabelo, né? O resto... Sim, verdade. O resto também, o futebolzinho dele, não vem colocando o dinheiro que ele ganha também, meu amigo. Essa ninguém imita. Né, não dá. Alguns o Fernando Rodrigues Lopes grita zeiro aqui, a Cleonice também grita zeiro. A piadinha, né? O Venceslau falando aqui que se o Rafael sobe, o Cruzeiro desce. É mais ou menos por aí, viu, meu amigo Venceslau, porque a coisa tá feia lá na Toca da Raposa. As piadinhas na Toca estão boas também, viu? Tem várias bem boas aí. É verdade. O Felipe Ferreira fala que teria que escalar Henrique e Denilson para dar um suporte maior à zaga, porque o jogo vai ser mais pegado. Cara, eu concordo com ele. Também. O Denilson é um jogador que ainda não foi testado de fato. Eu acho que é um jogador que sim precisa de ritmo. Sim. É um jogador que é muito bom jogador. Mas culpa-se muito o Bruno Rodrigo nesse gol do Flamengo, né? Sim. Mas o erro não foi do Bruno Rodrigo, né? Foi do Edmar. O próprio Mano falou isso na coletiva. E aí a gente tenta enxergar a situação que o cara sai de um e vem outro aqui, sendo que o Edmar tá aqui boiando, fazendo não sei o quê. Foi um erro tático, técnico, individual. Impressionante. Eu acho que o grande problema do Cruzeiro não é o miolo de zaga. É um dos problemas, não é o grande problema. Hoje o Bernardo Miranda, né, nosso grande repórter de cidades, falou volância. Eu vou usar aqui, ó. Boa. A volância do Cruzeiro, na minha opinião, também não é o grande problema do time. Para mim, os problemas estão nas laterais, são os dois laterais, são horrorosos, não são ruins, eles são horrorosos. O Edmar jogava no Rio Ave. Cara, Rio Ave, o que é Rio Ave? Sim.
Com todo respeito ao pessoal lá que torce pro Rio Ave, tá, gente? Meus amigos portugueses, eles só gostam dos grandes, né? Isso é fácil torcer lá. É bom, é muito bom. Benfica, Porto e Sport. No mínimo, você tá na Liga dos Campeões, né? Pro Rio Ave, ninguém torce pro Rio Ave. Né? Por que será, né? Não, tem o nosso belenenses também. Rio Ave e o Lucas veio do Palmeiras chutado pelo Cuca. Sim, exatamente. E aí todo mundo falando, nossa, o Cruzeiro deu a rapa, né, no Palmeiras e tal. O Lucas chegou com status de solução e de grande lateral. Impressionante. A pergunta é, no caso do Robinho, realmente deu certo, né? Sim. Né? Sim. A gente tem que aceitar isso, né? Sem dúvida. No caso do Lucas, meus amigos, ó, foi um problema, tá? As laterais é uma dor de cabeça. Até o Mano comentou que para ele o Ezequiel foi bem contra o Flamengo. Palavras do Mano, mais uma vez foi bem. O Ezequiel ainda jogou muito pouco pelo Cruzeiro, mas é outra aí que também não surpreenda se ganhar a posição do Lucas, não, porque o Mano claramente vinha satisfeito com as atuações do Lucas, né, principalmente na questão da ofensividade. Eu acho que o problema do Lucas é ofensivo e defensivo, porque ele marca mal e não chega ao ataque. Não, né? ele não é lateral. Ele não é jogador de futebol. Exatamente. Mas o Mano vinha falando da ofensividade dele, que cruza muito pouco, e falou isso do Edmar também, e também é uma verdade. São dois laterais que ofensivamente não criam nada pro Cruzeiro. Eu fico... Quando eu vou no estádio, tanto para ver Atlético ou Cruzeiro, eu gosto muito de acompanhar primeiro os nossos amigos treinadores, né? Tanto o Marcelo quanto o Mano. Sim. Cara, o Mano, de costas ali, você tá ali suave, né? Tá vendo o jogo, aí você tá vendo ali o Mano. O Lucas pega a bola para cruzar, ali da intermediária, aí ele cruza. Só que a bola não chega na área, Não né? chega. Ela sempre bate no primeiro homem da defesa. Sim. O Mano fica louco, meu. Não, eu tento pensar quantas jogadas de gol saíram pelos pés do Lucas. Confesso que eu não consigo lembrar. De cruzamento, de passe, assim. Claro que deve ter, mas são muito poucos. É verdade. É um ou dois. Não, muito ruim, muito ruim. Então, Mas pra gente fechar o Cruzeiro, meu caro amigo Bernardo, diz aí, vitória, derrota, empate. olha, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu vejo até o Cruzeiro. Eu acho que se o Cruzeiro jogar o segundo tempo de jogo contra o Flamengo, que eu acho que fez uma boa partida, apesar de ter vacilado taticamente, que abriu, depois que fez 1-0, abriu loucamente. Entregado a paçoca. Exatamente, Né? exatamente. Se não acontecer isso, se não entregar a paçoca de novo, tiver um mínimo de atenção tática defensiva, eu acho que o Cruzeiro ganha. Agora, se for o Cruzeiro do primeiro tempo, morno, lento, sonolento, com a Arrascaeta não jogando, desaparecido em campo, aí complica, porque o Corinthians vai jogar em casa, por pior que esteja, pior que seja o ataque do Corinthians que não faz gol, tá jogando em casa. Fazer gol hoje é ótimo, tá, galera? Bom, agora para encerrar o galão, a Soraya Alvarez, né? Quer notícias do meu galão da massa? Ô Soraya, a gente já falou aqui no primeiro bloco, não dá pra falar bloco porque é um bloco só, né? Sim. Mas na primeira parte do Atlético. O Atlético hoje vai com força máxima, não joga com o Fred, porque o Fred já jogou a Copa do Brasil pelo Fluminense, o atacante é o Lucas Prato, e não tem muito segredo não, vai com aquilo que tem de melhor. Exatamente. Né? O máximo o Rafael Carioca de fora, mas Então muda pouco. É um jogo que a gente acha que o Atlético tem que fazer o resultado para poder jogar com o time reserva lá em Caxias. E aí o José Carlos quer as novidades do jogo de hoje, a gente acabou de falar, e um furo de reportagem. O que pode falar aqui pro meu amigo José Carlos de furo de reportagem do Atlético? Furo de reportagem? Não dá, né? O Atlético difícil. tá... É porque é a fase final de brasileiro, que não tem novidade de contratação, não tem planejamento acontecendo, mas é muito no inicial, então tá difícil. Talvez o furo de reportagem, nem o furo de reportagem, seria uma especulação nossa aqui, com relação a essa Libertadores aí que não está definida. Sim. Que pode ser jogos... Acho que sim. A final pode ser em qualquer lugar, né? Vai ser um jogo só, único, qualquer lugar. E pode ter convidados. Fora isso, meu amigo, a gente não sabe. Teve alguém até brincando, tomar que tem uma final da Libertadores no Moisés Lucarelli. Seria legal. Ótimo, seria excelente. Muito legal, imagina. Seria excelente. Um time mexicano contra o time argentino no Moisés Lucarelli. E eu sou meio contra essa decisão. Jogo único? Sabe por quê? Na América do Sul temos, no máximo, 15 estádios. 15 não, vou falar, uns 18 estádios bons. Sim. 15 estão no Brasil. Verdade. Vão ser todas as finais do Brasil? Exatamente. Argentina, por exemplo, o estádio é complicadíssimo. Só o Cidade da Plata. Exatamente. Você muda uma final, no momento auge da competição é a final. Exatamente. Você muda a característica da competição e o principal jogo. Muda em termos de torcida, de estádio, de qualidade, de viagem, de tudo.
Então eu também confesso que a mudança de data eu sou muito a favor, mas o jogo único eu sou muito contra. Eu não sei, eu também não sei, viu? Uma última pergunta sobre o Cruzeiro aqui, o Lincoln Rocha pergunta por que os laterais juniores do Cruzeiro não jogam nos profissionais. Ô Lincoln, eu tenho uma opinião bem simples. São duas opções, ou eles não estão prontos, e normalmente não estão, Sim. ou eles são ruins. É isso. Não tem muito o que falar. Né? Nós temos que lembrar que o Mike tá machucado, né? Não volta que nunca. Não convence ninguém. Exatamente, não vem. Né? E a lesão dele é cega, provavelmente não vai jogar tão cedo. Talvez o grande erro desse planejamento do Cruzeiro seja não a renovação do Ceará, mas a gente sabe que o Ceará pediu. Sim. Então, jogador mais velho. Então não dá muito para discutir isso, não. Então é isso, né, Bernardo? Daqui a pouco, para os jogos de hoje. Né? Temos 2 bons jogos. Teremos 2 bons jogos, né? Então é isso, internauta. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Amanhã eu venho às 18 horas fazer um giro de notícias com vocês, ok? E na sexta-feira faremos um pré-jogo dos jogos de sábado, já que toda a rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no sábado e na segunda-feira, já que domingo é dia de votar. Ok? Então um grande abraço, até a próxima. Tchau.